Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso programa vai falar de segurança pública de fronteira. Um país com a extensão territorial que tem, com a extensão de fronteiras terrestres e também marítimas, com a costa que tem, não pode deixar de ter uma preocupação prioritária com essa questão, inclusive por estar inserido numa região em que há complexidades muito preocupantes. Para nos falar sobre esse tema, o nosso convidado é o secretário nacional de Políticas Públicas do Ministério da Justiça, o doutor Ricardo Balestreri, a quem agradeço pela presença aqui conosco. Obrigado. Doutor Balestreri, nós poderíamos afirmar que hoje já temos um Estado devidamente equipado para enfrentar esses desafios enormes de segurança pública? Nós podemos, Beto, afirmar que nós temos um Estado bem equipado. Agora, nós precisamos ainda equipá-lo muito mais, né? Esses programas de fronteiras são programas recentes na história da segurança pública brasileira. Eu diria que nos últimos 2 anos nós demos um grande salto de qualidade. Estamos, inclusive, nesse momento, com um programa federal relacionado à Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o PFROM, Policiamento Especializado em Fronteiras. E até o final do ano vamos investir em equipamentos o equivalente a mais de 100 milhões de reais. Os 11 estados de fronteiras no Brasil já assinaram um convênio com o governo federal. Então nós avançamos muito, nós constituímos um aparato que nunca houve no Brasil para o cuidado com as fronteiras. Agora é claro que pelo tamanho das nossas fronteiras nós vamos precisar continuar investindo sempre e muito nisso, porque o que inferniza a vida dos cidadãos nas grandes cidades brasileiras, do ponto de vista da segurança pública, passa quase que necessariamente pelas fronteiras. Então, fronteiras são pontos nevrálgicos da segurança pública de qualquer país e particularmente de um país com a extensão territorial do Brasil. Se o senhor tivesse que apontar onde estariam os pontos mais vulneráveis, que ainda carecem de uma maior atenção dessa política de segurança em fronteiras, quais seriam? Nós fizemos um estudo detalhado disso. Em cada estado brasileiro, nós temos tipos de crimes um pouco diferenciados, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos o crime do abigeato, roubo de gado, né? E instituímos já, questão de um ano, no Rio Grande do Sul, um programa muito bem sucedido, em parceria com o governo do Rio Grande do Sul e com as prefeituras do Rio Grande do Sul, um pool de prefeituras do Rio Grande do Sul. Instituímos um programa de fronteiras, mas também de combate geral ao crime no campo, que em algumas regiões do território do Rio Grande do Sul fez com que as taxas de criminalidade decaíssem mais de 50%. Né? Esse foi talvez o grande laboratório que nós tivemos para o policiamento especializado em fronteiras. Bom, tivemos recentemente presença num dos estados que detém mais problemas nessa área, que é o Mato Grosso. Né? Há um mês atrás, mais ou menos, realizamos a Operação Gênesis, no Mato Grosso, que foi inédita do ponto de vista, Beto, das parcerias. Claro. Porque lá no Mato Grosso nós tivemos 16 instituições atuando nessa Operação Gênesis. Nós sabemos que combate em fronteira não se faz apenas com operações pontuais, obviamente. Combate a crime em fronteira tem que ser permanente. Mas as operações pontuais, elas têm um sentido de visibilidade e elas têm um sentido também pedagógico. Por que eu diria pedagógico? Porque elas são experiências que unificam as diversas forças que atuam em fronteiras. Na Gênesis, por exemplo, agora em Mato Grosso, nós tivemos a presença da Força Nacional de Segurança, da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do GAECO, do Ministério Público, né? Da Receita Federal. Então, foi realmente uma operação fantástica do ponto de vista de integração das forças, sem disputa de protagonismo, com uma atuação extremamente solidária entre as forças. Isso nós vamos replicar em todo o país. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós temos pontos crônicos de problema, que, respondendo à sua pergunta, Mato Grosso é um deles, Mato Grosso do Sul é outro. São estados que têm um know-how já de combate a crime em fronteira. Nós, inclusive, nos baseamos no DOF, que é o Grupo de Mato Grosso do Sul, né? E no GEFRON, que é o Grupo de Mato Grosso, para criarmos o nosso programa federal. Estamos nos alinhando a eles nesse sentido do combate, mas temos problemas em outros estados. Então, nessa região ali nós temos problema de entrada de arma e droga, né? Mas temos, por exemplo, no Amapá também problemas sérios, né, de fronteiras relacionados aí à mineração, né, à utilização de produtos mercuriais, a tráfico de seres humanos, né? Em cada local você vai encontrar
características específicas. Temos problemas, como é sabido, históricos também no Paraná. Né? O que nós precisamos fazer do ponto de vista das fronteiras brasileiras? Nós precisamos assumir o drama das fronteiras em conjunto, entre todas as forças policiais, do ponto de vista da repressão qualificada, e num sistema, que é o que o Programa de Policiamento Especializado de Fronteiras propõe, numa visão comunitária. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que nos emparcerar com a população que mora nas fronteiras, porque não tem melhor segmento para nos informar, para colaborar conosco, enfim, do que as pessoas, do mesmo jeito como nós estamos criando, em parceria com os governos, o policiamento comunitário nas grandes cidades, é o caso das UPPs, por exemplo, no Rio de Janeiro, dos Territórios da Paz, que é uma iniciativa conjunta do governo do Rio e do governo federal. Da mesma maneira, nós temos que criar um programa de fronteiras com uma visão comunitária, fazendo parceria, fazendo aliança com os moradores da fronteira. Porque o morador da fronteira é que sabe como é que migra o crime, ele sabe o que está passando, ele sabe a forma pela qual as armas e drogas estão passando. Né? Então, toda a nossa visão hoje no Brasil é uma visão de policiamento de proximidade. Nós queremos ser preventivos e também queremos trabalhar com a repressão inteligente, a repressão qualificada. E aí, nesse sentido, temos que integrar, Beto, as forças. Porque aqui no Brasil, tradicionalmente, sempre se pensou assim, quem tem que cuidar de fronteiras é o Exército. Será que essa era a grande diferença que nós podemos apontar? Porque antes havia uma grande expectativa em relação ao papel que as Forças Armadas deveriam cumprir. Olha, eu sou fã do papel das Forças Armadas, acho que elas cumprem uma tarefa primordial no Brasil, elas têm um papel fundamental nas fronteiras. Se você tomar, por exemplo, o Exército Brasileiro, ele tem um know-how de trabalho em regiões inóspitas que acredito que ninguém se iguala a eles, né? Mas eles têm uma outra vocação. A vocação das Forças Armadas é a defesa da integridade territorial nacional. São forças defensivas da nossa integridade. E segurança pública é outra coisa. É outra coisa. As Forças Armadas não são forças policiais. Em que pese hoje a legislação até permitir que, em condições mais extraordinárias, eles façam também um trabalho com poder de polícia, mas acredito que nem as Forças Armadas querem e nem a cidadania brasileira quer que as Forças Armadas se desviem do seu papel central constitucional para fazer papel de polícia. Então, nós precisamos, em fronteira, contar muito com as Forças Armadas. Eles conhecem muito de fronteira, nós temos que atuar em conjunto com eles, todo o nosso trabalho é em parceria com eles, mas nós temos que saber também a diferença entre aquilo que fazem as Forças Armadas e aquilo que fazem as polícias brasileiras. E aí, nesse sentido, nós precisamos de todas as polícias. Durante muito tempo, Beto, a gente jogou no colo da Polícia Federal essa responsabilidade quase como que exclusivamente no campo policial. Quem tem que cuidar de fronteiras é a Polícia Federal. Mas como é que uma única instituição vai cuidar de milhares de quilômetros de fronteiras? A Polícia Federal faz um belíssimo trabalho. É uma polícia judiciária da União, né? Mas ela, inclusive, não é uma polícia ostensiva. A Polícia Federal não pode fazer um trabalho de policiamento ostensivo nas fronteiras. Então, está na hora dos estados, dos entes federados estados e mesmo dos municípios que ficam em região de fronteiras, assumirem também as suas vocações de cuidar das fronteiras brasileiras. A Polícia Federal vai continuar fazendo o seu magnífico trabalho, mas ela precisa do concurso destas outras forças locais, porque sem elas não tem como fazer um trabalho preventivo e ostensivo nessas fronteiras brasileiras que estão entre as maiores do planeta. Agora, como nós temos, secretário, uma região, ou muitas regiões, vastas regiões vazias, né? Isso torna absolutamente necessário um tipo de tecnologia e um tipo de concepção para fazer esse policiamento comunitário, já que nas áreas vazias isso é praticamente impossível. Como é que esses desafios são enfrentados? Por exemplo, qual é a tecnologia que vem sendo empregada de forma nova para essa tarefa? Então, uma boa questão. Do ponto de vista presencial, o PEFRON está criando núcleos de fronteira. São núcleos móveis, né? Permitem mobilidade, mas eles são núcleos que vão ficar implantados em regiões cruciais da fronteira. E esses núcleos vão ter unidades altamente especializadas, dos diversos segmentos policiais, polícias estaduais, civis e militares, Polícia Federal, Ministério Público, Rodoviária Federal, e esses núcleos vão se relacionar com essa população que é em menor número, enfim, menor densidade, mas vão ter esse relacionamento. Além disso, nós precisamos de tecnologias sofisticadas, né? Além do PEFRON, nós temos um programa
magnífico da Polícia Federal, que é a Operação Sentinela, né? E o que é interessante hoje, a novidade na história brasileira, é a superação daquela visão competitiva, concorrencial de disputa de protagonismo. Hoje o programa PEFRON, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e o Sentinela da Polícia Federal estão trabalhando em conjunto, de forma casada, né? Então isso é novidade no Brasil. Até um tempo atrás as polícias estavam disputando espaço no Brasil. Hoje estamos trabalhando em conjunto, né? O Sentinela é um programa também muito bem estruturado. A nossa Força Nacional de Segurança Pública já tem há bastante tempo dado suporte à Polícia Federal nessas operações, mas a própria Polícia Federal tem adquirido equipamentos sofisticados. É o caso do VANT. O VANT é uma aeronave sofisticada não tripulada, que já está em processo de utilização no Paraná, mas vai ser utilizada em maior escala em todo o país. Por outro lado, nós também da Secretaria Nacional de Segurança Pública temos fornecido recursos aos estados para que comprem também aeronaves menores não tripuladas. É o caso de pequenos helicópteros não tripulados que estão fazendo esse papel. A par disso, nós precisamos também das aeronaves tripuladas, né? Uma coisa absurda aqui no Brasil, que em toda a história da aviação brasileira, que é uma aviação pujante, nós não construímos uma aviação nacional de segurança pública, exceto nos últimos 1 ano e 8 meses, quando nós demos um salto imenso de qualidade na segurança brasileira, investimos, o governo federal, mais de 200 milhões em compra de aeronaves. Nós não compramos aeronaves diretamente, nós repassamos os recursos para que os estados livremente façam as suas concorrências e comprem as aeronaves por eles escolhidas. Essa frota é uma frota de entes públicos. É uma frota de entes públicos. Nós, só nesse processo nós compramos, acredito que em torno de 25 helicópteros. E, aliás, não compramos, como eu disse, repassamos para que os estados livremente fizessem as suas licitações e fizessem as suas escolhas. Mas temos condições hoje de chegar em qualquer região remota do Brasil. Veja o absurdo disso, até 2 anos e pouco atrás, nós não podíamos dizer que a gente chegava no chamado Brasil Profundo. Brasil Profundo é lá no meio da mata, a polícia não chegava. Os estados amazônicos, por exemplo, são estados que não são servidos por uma malha rodoviária e onde você não chega a lugar nenhum de viatura. No entanto, a segurança pública deste país passou décadas gastando dinheiro quase que exclusivamente em viaturas. Quando eu me tornei secretário há 2 anos e meio atrás, eu pedi um levantamento de quanto é que se gastava em média em viaturas. Nós gastávamos em torno de 37% do nosso orçamento federal comprando viaturas. Com pouca eficiência. Com pouca eficiência na maior parte do Brasil, porque a maior parte do Brasil lá, né? É o Brasil profundo, não chegava lá, né? Nós temos estados como, por exemplo, Acre, onde você não chega nem sequer de barco, porque não tem calado suficiente. Você tem que chegar por via aérea, né? Então, quando nós compramos essa frota, permitimos aos estados que comprassem a sua frota, nós também criamos um Conselho Nacional de Aviação e Segurança Pública, temos uma magnífica parceria com a Aeronáutica, fazemos parte do CENIPA, que cuida da questão da segurança de voo, temos lá um assento que generosamente nos foi oferecido pelo CENIPA, reduzimos os acidentes por falha humana a quase zero na área policial. E uma coisa de primeiríssimo mundo que eu diria que está acontecendo, estamos pagando vagas em cursos do ITA, que são dos melhores do planeta, para pilotos, para formar uma inteligência aeronáutica em segurança no Brasil. Então temos para os hoje, estados e municípios. Para os estados. Temos hoje em torno de... Não. Municípios ainda não entraram, né? Quem sabe no futuro. Mas temos hoje em torno de 8 pilotos fazendo cursos do ITA. Devemos ter mais 10 vagas reservadas para o ano que vem. São cursos caros, mas com isso nós estamos formando uma elite de pilotagem e de mecânica também no Brasil, para que a gente possa chegar a qualquer lugar do país. E isso tem relação direta com o problema de fronteiras. Você do alto do helicóptero, agora nessa operação em Mato Grosso, eu voei durante uns 25 minutos de helicóptero, fiquei impressionado, Beto, de ver a quantidade de pistas de pouso, uma região absolutamente erma, assim, e despovoada, você não vê praticamente ninguém. E que antes estava sem controle nenhum. Sem controle nenhum, e eu diria assim, uma quantidade surpreendente de pistas de pouso. Se fossem fazendas altamente movimentadas, daria para compreender. Mas você olha lá de cima, você se pergunta o que faz tanta pista de pouso. Secretário, isso me faz lembrar uma discussão havida no passado, não sem dificuldades, que era sobre a lei do abate. Os militares, inclusive muitos brigadeiros que aqui estiveram, reclamavam da inexistência de um dispositivo legal que permitisse a aeronáutica atuar de forma devida contra aquelas aeronaves que adentravam ilegalmente o território nacional e até
digamos, insubordinadamente, né, hostilizavam aeronaves da aeronáutica, faziam gestos obscenos e tal, porque sabiam que não havia autorização para uma ação mais efetiva. O que mudou de lá para cá com a regulamentação da lei, chamada Lei do Abate? Olha, eu acho que a lei do abate no Brasil foi fundamental, está sendo fundamental. É efetivamente muito difícil você fazer o abate, né? Porque essa tomada de decisão de apertar o botão e abater uma aeronave é efetivamente muito complicada. Agora, em tese, esse poder existe, e esse poder, eu diria assim, ele tem uma força do ponto de vista de pressão moral, de limitação. Né? Dissuasão. Quer dizer, de dissuasão, né? Fica mais difícil, porque em tese a aeronáutica poderá fazê-lo se quiser. Né? E eu acho que realmente com o agravamento da questão da arma e das drogas entrando no país, infelizmente, talvez em alguns momentos tenha que ser acionada a lei do abate, até como uma forma, digamos, de educar, né? de mostrar, de prevenir os narcotraficantes, que enfim, que o Brasil não é um território liberado e vulnerável. Né? Agora, isso tem que ser casado com essas outras ações também de terra, isso tem que ser casado, como eu disse, com as ações policiais, isso tem que ser casado com uma visão muito clara de que o que sustenta o crime nos grandes centros urbanos e nas médias cidades hoje, também brasileiras, o que sustenta o crime são as chamadas armas longas, né? Especialmente os fuzis 762. Nós não teríamos a atividade delinquencial organizada no país sem armas longas. Crime organizado não se sustenta, por exemplo, em cima de revólver ou de pistola. Você precisa de armas longas. E essas armas longas não são fabricadas nas favelas e vilas brasileiras. Você não vê as chaminés fumegando fabricando arma. Né? Essas armas são produto de vazamento de instituições oficiais, de corrupção, vamos dizer bem claramente, né? De vazamento pela via da corrupção. Essas armas são produto de vazamento por deficiência de guardamento das armas. Né? Então nós temos no Brasil um problema grave do ponto de vista da legislação, que é esse de nós não destruirmos as provas. Né? Nós teríamos, no meu entender, no entender de grande parte do mundo civilizado, nós teríamos, por exemplo, ao aprender armas, nós teríamos que laudar as armas, né? Destruí-las, e se eventualmente, fato que é raro, a União perdesse os processos, ou os estados perdessem os processos judiciais, nós teríamos que indenizar as pessoas que tiveram as armas apreendidas. Agora, o que não dá para fazer é acumular essas armas em condições precaríssimas, em foros muitas vezes despreparados para isso. As armas teriam que estar encadeadas, elas teriam que estar em cofres fortes, enfim, estão jogadas muitas vezes ali com uma reles etiqueta em algum balcão. Não há um efetivo controle, então. Não há um efetivo controle, então essas armas também são, eventualmente nós somos surpreendidos por furto ou roubo dessas armas, né? E nós temos a terceira via de ingresso de armas, que é a via pelas fronteiras, né? Hoje, inclusive, estão sendo muito usadas essas vicinais, as cabriteiras, enfim, para o ingresso um pouco maior de armas, mas a forma até predominante hoje é o ingresso formiguinha. Esse que o sujeito vão trazendo de uma a uma as armas e acaba constituindo aqui dentro um arsenal. Então, se nós reduzimos o ingresso de armas longas, nós vamos reduzir necessariamente o comércio de drogas nas grandes e médias cidades brasileiras. Agora, nós falamos até então mais sobre as políticas de fronteira seca. E nós temos uma costa imensa, e o senhor mesmo havia mencionado que a própria Marinha não tinha equipamentos suficientes para fazer, digamos, toda uma guarda eficiente a que se exige, né? Porque cidades como o Rio de Janeiro, para dar uma ideia, não só o Rio, podem estar sendo vulneráveis de uma operação que vem por mar, e a Marinha não estaria preparada para isso. O que se pode fazer e que se espera disso? Nós temos obrigação de estar prevenidos em relação a isso, ainda mais porque agora estamos criando sistemas de diminuir a vulnerabilidade das fronteiras secas. Então é óbvio que o crime vai migrar para as fronteiras marítimas, que são imensas também no Brasil. E em função disso estamos nos adiantando, né, já com os processos prontos da compra de equipamentos náuticos. Né? Acredito que a gestão do ministro Luiz Paulo Barreto vai deixar entre outras, esta marca importante para a história da segurança no Brasil, que é, pela primeira vez, a compra de equipamentos e, além dos equipamentos, as tratativas, os acordos com os entes federados para criar guardamentos costeiros no Brasil.
Claro que nós não vamos conseguir fazer isso de chofre em todo o país, é complicado, porque mais de 500 anos de história náutica nós temos nesse país e não temos, por incrível que pareça, guarda costeira no Brasil. Você disse muito bem, a Marinha faz um belíssimo trabalho nos nossos mares, mas ela não está, digamos, nem vocacionada e nem aparelhada para abordagem de crimes tipicamente policiais, né? de abordagem policial. As embarcações, inclusive da Marinha, são embarcações de uma envergadura que não é adequada para esse tipo de abordagem. Então nós precisamos dotar as nossas polícias, temos ainda uma necessidade mais premente disso à medida em que vem aí a Copa do Mundo, né? A Copa das Confederações e a Copa do Mundo. E isso vai significar fundeamento de navios hotéis, por exemplo, na Baía da Guanabara. Esses dias eu liguei, inclusive, ao secretário Mariano Beltrame, do Rio de Janeiro, e já combinamos um sistema, nós vamos comprar aqui a partir do governo federal lanchas de 36 pés, para que a gente possa fazer o policiamento da Baía da Guanabara, entre outras partes ali do litoral do Rio de Janeiro, mas especialmente a Baía da Guanabara, por quê? Porque ali o movimento é muito grande, porque ali nós temos um fluxo turístico muito grande, porque ali nós temos e vamos ter navios hotéis, né? Onde eventualmente, se houver qualquer problema de ordem policial, quem tem que entrar é a polícia, não é a Marinha que vai estar entrando nos navios hotéis para fazer papel de polícia. Né? Secretário, o senhor não acha incrível que um país com uma costa desta magnitude não tivesse até hoje aparelhado? É impressionante pensar nisso, a gente é surreal, né? Eu fico pasmo do tempo que se demorou para começar a fazer esse trabalho. Quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido? Temos ainda uma limitação legal, porque a Constituição brasileira, no artigo 144, fez definições muito genéricas sobre segurança pública. Mas será necessário uma mudança, um aperfeiçoamento legislativo? Eu acho que para o futuro, sim, porque nós vamos... Constitucional? Acho que sim. Nós vamos precisar da criação de uma polícia costeira no Brasil, né? Nós agora estamos, porque nós somos muito pé no chão, nós somos práticos, né? Nós não podemos ficar esperando uma mudança da Constituição. Então, dentro do âmbito legal, nós estamos nos emparcerando com os estados que têm fronteiras com os oceanos, e com esses estados nós estamos tratando de constituir, nas polícias civis e militares e corpos de bombeiros, unidades marítimas, por exemplo, a par também das unidades que nós estamos constituindo fluviais, né? É uma maneira de resolver imediatamente uma parte dos problemas, né? Mas nós vamos precisar no futuro ali imediato, eu diria, não dá para deixar para muito longe, uma reforma constitucional que possa abranger, inclusive, uma guarda costeira brasileira, como nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, é considerada, inclusive, também até uma força armada, apesar de fazer papel de polícia, a guarda costeira americana. Não dá para olhar para a costa brasileira e pensar que nas primeiras 7 milhas nós temos um excelente trabalho feito pela Polícia Federal, mas que é um trabalho de polícia judiciária, não é um trabalho de polícia ostensiva, em que pese a federal ter o direito legal também à ostensividade. Das 7 milhas até as 200 milhas, um excelente trabalho da Marinha, mas que é um trabalho de defesa da integridade do território brasileiro, não um trabalho de polícia. Então, dessas 7 milhas às 200 milhas, eu pergunto o seguinte: quem é que está cuidando da segurança pública brasileira? A Constituição teve uma falha clamorosa nesse sentido de não fazer nenhuma previsão que os nossos parlamentares certamente já estão atentos para corrigir. Uma última pergunta, secretário. Uma comparação muito simples. Países do porte do Brasil, nós podemos verificar que o contingente que nós temos, por exemplo, de Polícia Federal em relação a países até de menor população, como o Canadá, por exemplo, eles têm um contingente muito maior, uma tropa muito maior. Nesse caso, o que é que falta para uma maior aparelhagem em termos de recursos humanos? Olha, é uma ótima questão. Eu sou uma pessoa muito franca e muito técnico também, né? Eu preciso, por reconhecimento e justiça, dizer que no governo do presidente Lula houve um substancial aumento da Polícia Federal e também da Rodoviária Federal. Se a gente comparar outros períodos históricos, foi o maior período de aumento. Então isso tem que ser aplaudido. Mas eu também sou técnico ao ponto de dizer que não é o suficiente. Nós precisamos, no meu entender, nós precisamos de mais efetivo, né? Nós precisamos fazer a Polícia Federal crescer ainda mais e precisamos fazer a Polícia Rodoviária Federal crescer ainda mais. Claro que não adianta crescer sem equipamento, sem um bom tratamento, sem bons salários, né? Se o preço do crescimento é uma redução de salário, esse preço é ruim, não vale a pena pagar, né? Agora, o que falta é recurso, porque nós precisamos aumentar ainda muito mais os recursos para a segurança pública no Brasil. Também no nosso governo, nós aumentamos em 5 vezes os recursos, e isso vai ter que ser aplaudido sempre pela história brasileira.
Mas eu também, tecnicamente, preciso dizer que é preciso aumentar ainda muito mais. Nós aumentamos em 5 vezes, mas nós precisamos aumentar ainda mais 5 vezes para que a gente tenha o suficiente do ponto de vista federal para fazer o trabalho. E eu só digo ainda que não só aumentar do ponto de vista federal. Esse pecado histórico pesa também sobre os estados e municípios. Se o governo federal aumentou e tem que aumentar ainda mais, os estados e inclusive os entes federados e municípios têm que aumentar também os recursos para a segurança pública, porque aí, como muito bem diz a Constituição brasileira, isso é uma responsabilidade de todos. Muito obrigado, secretário Ricardo Balestreri, secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Estaremos sempre de portas abertas aqui para essas e outras informações tão relevantes para a vida nacional. Obrigado mesmo. Muito obrigado. A vocês de casa que nos acompanharam, também o nosso muito obrigado pela sua audiência. Aí na tela está uma forma de entrar em contato com a nossa produção, caso queiram, www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo. Cidadania. Tchau.